Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa feito para você, internauta, trazendo informações importantes sobre economia, finanças, mercado de capitais e negócios de forma geral. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje a advogada Lívia de Cali Germano, formada em Direito pela USP, pós-graduada em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestrando em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e consultora de conteúdo e membro de banca elaboradora de questões do módulo Planejamento Sucessório e Fiscal para os exames aplicados pelo IBCPF. Ao final de 2009, após 7 anos no Levi Salomão Advogados, Lívia passou a integrar o escritório Vaz Barreto Shingaki Ioli, onde atua nas áreas de consultoria e planejamento tributário em reorganizações e operações domésticas internacionais envolvendo pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil e no exterior. Olá, Lívia, obrigado por ter comparecido ao nosso programa. Obrigada. Lívia, o tema planejamento sucessório no Brasil nos últimos anos passou a ter uma importância muito grande, deixando de ser algo exclusivamente de preocupação das famílias de alta renda, A gente dizia que isso era coisa de rico, fazer inventário, e permeando a realidade das pessoas, principalmente porque você tem questões relacionadas à estabilidade do casamento, coisas nessa linha, Então eu começaria a nossa conversa perguntando para você, de uma forma bem objetiva, qual a importância de se fazer um planejamento sucessório? Bom, como você disse, Ricardo, o planejamento sucessório não é uma ferramenta só para quem tem um patrimônio muito grande. Na verdade, a legislação traz ferramentas simples e alternativas acessíveis para todo tamanho de patrimônio. Então, a gente precisa pensar no planejamento sucessório como uma coisa acessível a todo mundo. E com um pouquinho de instrução sobre a legislação, já é possível viabilizar o objetivo do planejamento sucessório, que é dividir o patrimônio da pessoa com eficiência e aliar isso a outros objetivos. Essa eficiência pode ser tanto no atendimento da vontade dessa pessoa, como também a gente pode colocar aí outros objetivos no planejamento, como proteger possíveis credores, proteger esse patrimônio de possíveis credores, um planejamento com outros objetivos. Então, se por um lado planejar pode antecipar alguns custos, é interessante pensar que isso pode economizar uns custos no futuro, prevenindo disputas judiciais que podem levar no judiciário, que são muito caras e dispendiosas e desgastantes para todo mundo, Quando a pessoa deve iniciar esse planejamento? A partir de que momento ela deve se preocupar com o seu planejamento sucessório? Bom, o planejamento, a gente fala que você tem que planejar antes que você precise, porque não pode deixar para o final. Planejar e antecipar problemas e antecipar soluções. E tudo quanto é vários tipos de decisões que a gente toma na vida influenciam no planejamento sucessório. Desde, obviamente, ter um filho, casar, essas atitudes, até ter um investimento, por exemplo. Você pode pensar em investimentos que se indique beneficiários e nesse caso, a gente consegue indicar beneficiários que não são os herdeiros para, eventualmente, privilegiar alguma pessoa que você queira, enfim. A legislação, dentro da lei, é possível fazer esse tipo de alternativa, Algumas questões sempre vêm à tona, relacionado à questão de planejamento sucessório. Uma delas, que é frequente, é o que acontece quando a pessoa, que deixa uma herança, ela está endividada, ela tem muita dívida, Como é que esse procedimento vai acontecer? Como é que essas dívidas vão se relacionar com o patrimônio que é deixado de herança? A gente precisa esclarecer que o herdeiro não é obrigado a aceitar a herança. Então, ele pode renunciar à herança se ele vê que as dívidas estão ultrapassando o valor dos bens que essa herança tem. No caso, se a pessoa vai receber uma herança de 200 mil e as dívidas são de 300 mil, ele pode renunciar à herança, ele não é obrigado a pagar essa dívida, mesmo que ele tenha bens próprios para isso, mas ele também não fica com os bens. Então, isso influencia na aceitação dos bens. Se, pelo contrário, as dívidas forem de 200 mil e os bens de 300 mil, ele pode optar por aceitar essa herança, ele tem que pagar as dívidas e pode ficar com o restante. Uma outra questão que é recorrente se relaciona à sucessão dos cônjuges nos regimes de casamento, Como é que fica a sucessão? A gente tem que entender que os diferentes tipos de regime de casamento disciplinam tanto
a hipótese de separação do bem, como ficam os bens na separação, e também tem influência na sucessão. Então, ao escolher um regime de casamento, a gente tem que prestar atenção nessas duas consequências do regime. A gente tem os 3 regimes mais famosos e mais adotados no Brasil, que são da comunhão total de bens, o da separação obrigatória e a separação, na verdade, se divide em 2, né? A separação obrigatória, quando a lei obriga que a pessoa se case em separação de bens, e a separação convencional, quando as pessoas escolhem se casar em separação de bens, e a comunhão parcial, que é o regime chamado legal, que é o regime que se ninguém adotar, se não se adotar nenhum regime, é esse que se considera adotado. Então, as peculiaridades estão na legislação, são bem claras no Código Civil, mas é interessante prestar atenção nesse tipo de peculiaridade aí do regime de casamento. Você acha que seria interessante, então, um casal, antes de tomar uma decisão aí de constituir uma família, independente do regime, que ele consultasse um advogado para dizer assim, olha, que regime que eu escolho, né? Porque é muito pessoal. Muito pessoal, né? Tudo depende do objetivo da pessoa. Como eu disse, o planejamento sucessório é uma coisa que tem que permear a vida da pessoa e não tem que ser deixada para o final, até porque não se resume a fazer testamento. É uma estrutura mesmo de patrimônio e de investimento e enfim, tá ligado a todas as atitudes da vida. Uma pergunta também que às vezes é um tanto quanto polêmica, né? Os filhos podem negociar a partilha da herança do pai, mesmo esse estando vivo? Como é que fica essa situação? Na verdade, isso é bem comum, apesar da lei proibir esse tipo de negociação. Então, qualquer negociação dessa não vale em nenhuma esfera. E a lei proíbe isso, assim como o filho não pode contestar, em regra, o testamento que o pai deixa. Então, se o pai dispõe em testamento dos bens que ele pode dispor dentro da lei, o filho não vai poder contestar isso também, a não ser nas causas expressamente previstas no Código, que são muito específicas e para casos bem peculiares. E questão do herdeiro ser excluído, que também é um assunto polêmico, né? A lei prevê algumas hipóteses onde os pais podem excluir os filhos da herança? Existem os casos de deserdação, que o pai pode deserdar no testamento um filho, e as hipóteses estão previstas legalmente, são pontuais. E também tem os casos de indignidade, que o próprio juiz pode, na sentença, determinar a exclusão do herdeiro por diversas razões. Homicídio ou tentativa de homicídio contra o pai é uma delas, contra a mãe, relações ilícitas com madrasto ou padrasto, desde até ofensa, injúria contra o pai, enfim, isso tudo está elencado no Código. E Lívia, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu queria colocar uma última pergunta aqui, que eu acho que é de interesse dos internautas. Uma pessoa que foi casada, mas agora está separada, ela tem direito à herança do ex-cônjuge? Como é que fica essa relação dela com esse patrimônio do ex-cônjuge? Na verdade, a pessoa só tem direito a suceder o cônjuge no caso de não estar separada de fato há mais de 2 anos e de não estar separada de direito, né, divorciada. Então, se a pessoa separou de fato, saiu de casa há 6 meses e o cônjuge morre, ela ainda tem direito a suceder o cônjuge como se estivesse casada. A partir de 2 anos dessa separação de fato, ou se no caso de divórcio, ela está excluída da sucessão por não ter mais direito à herança do cônjuge. Nós teríamos outras perguntas, mas o nosso tempo se encerrou. Então eu deixo aqui um convite aberto que você retorne em breve para que a gente possa tirar as dúvidas dos internautas sobre o assunto planejamento sucessório, e agradecemos a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Para você, internauta que nos prestigia, voltaremos em breve com assuntos interessantes sobre economia, finanças, mercado de capitais, enfim, coisas importantes, trazendo sempre para você pessoas para esclarecer as suas dúvidas. Agradecemos a sua audiência e estaremos em breve trazendo novas informações para você. Até uma próxima oportunidade.